Então, bem-vindos, bem-vindas. Nossa conversa é ao redor disso tudo aí. É religião, espiritualidade, fé. Esse momento do Brasil não tem como a gente conversar sobre esses temas e falar sobre espiritualidade cívica sem a gente referenciar ao que está acontecendo no nosso país ou o que vem acontecendo. Fazer exercícios mínimos de reflexão prospectiva, o que a gente pode esperar do futuro a médio e longo prazo do nosso Brasil, e como que os nossos temas que nos afetam, como a maioria de nós aqui religiosa, o que a gente tem a ver com isso e como isso está nos interpelando e qual é a nossa contribuição para a sociedade e qual a nossa contribuição para o nosso país. Falar sobre esses temas de espiritualidade com coloração religiosa e incidência pública, resvalando na questão política, com todas as dimensões que esse termo comporta, é um campo minado hoje no nosso país. É um campo delicado. Eu me incluo, porque eu sou pastor de uma igreja batista na cidade de São Paulo. Eu, no recorte sociológico, sou um evangélico. E é muito interessante que o tema religião evangélica ou a presença evangélica na sociedade, ela está na pauta, porque ela está na pauta no processo de vitória eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e está na pauta das discussões de alguns dos ministérios de grande importância para uma sociedade, para um país e para um processo de civilização. Quando a gente tem um Ministério de Direitos Humanos, a gente tem um Ministério de Educação num país de dimensões continentais como o Brasil, isso é extremamente importante. Isso afeta e repercute para toda a América Latina, isso afeta para os chamados países em desenvolvimento. Então, aquilo que acontece no Brasil, está acontecendo no Brasil, é importante para o mundo, porque nós temos o maior contingente religioso evangélico fora dos Estados Unidos, é o Brasil. Então, o que acontece aqui, a maneira como esse grande contingente religioso se comporta na arena pública, diz respeito ao mundo. Então, nós estamos na pauta. Para bem e para mal, nós estamos na pauta. Coincidentemente ou não, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com mais de 10 milhões, um pouco mais de 10 ou 12 milhões de votos do que o Fernando Haddad. Justamente o número de votos que Fernando Haddad teve a menos na comunidade chamada evangélica. Então, Haddad teve 10 milhões de votos a menos entre os evangélicos do Brasil e o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com 10 milhões de votos a mais. Então, o voto chamado religioso evangélico teve grande peso. E a construção de uma identidade de campanha a partir de um discurso religioso de viés moral, chamado fundamentalista, conservador, a construção do debate de campanha, nos envolveu. O que, independentemente de avaliações dos resultados dessa eleição, eu acho muito interessante que nós estamos vivendo esse momento do nosso país e propiciando, inclusive, reflexões em ambientes como esse que nós temos hoje à noite. Porque, durante um bom tempo, o Evangelho e Jesus foram
foram relegados ao campo o campo de irrelevância da religião. O que eu quero dizer com isso é que a maneira como o Evangelho é percebido dentro de determinados setores despolitiza a pessoa de Jesus e despolitiza a própria experiência religiosa. É um Jesus despolitizado. Como se Jesus fosse um indivíduo que fala com indivíduos. E que traz uma mensagem que tem a ver com o indivíduo e sua dimensão privativa, particular, individual. É como transformar Jesus num filósofo da Grécia Antiga, um filósofo cínico que é um errante, que faz a leitura do seu tempo e da vida e oferece uma sabedoria, ou um repertório de sabedoria que é apropriado por indivíduos. E esses indivíduos que se apropriam da sabedoria do determinado filósofo ou de determinada escola filosófica, esses indivíduos, eles desenvolvem um estilo de vida alternativo à sociedade do seu tempo e às estruturas sociais, políticas, econômicas do seu tempo, eles se retiram. É mais ou menos um fenômeno contemporâneo do sujeito que abandona o mundo corporativo e vai morar em Trancoso, por exemplo. Ele tipo assim, eu estou saindo do jogo, eu não aguento mais, eu estou saindo do jogo. Então, parece que Jesus e o Evangelho é mais ou menos isso, é você adotar um guru, e adotando um guru você descobre alguma sabedoria espiritualoide, que desenraiza você do seu tempo, da sua sociedade, das estruturas de composição de vida coletiva, onde você está inserido. E nada mais equivocado a respeito de Jesus e do Evangelho do que isso, transformar Jesus num indivíduo que fala com indivíduos. E Jesus como sendo uma figura retirada da complexidade dos jogos de poder de sua época. Jesus retirado dos jogos de poder da sua época, falando com pessoas que, quando se encontram com eles, se evadem também desses jogos de poder. Então, olhar para o Evangelho, para a pessoa de Jesus, para a experiência religiosa cristã, e essa experiência coletiva, na interação das estruturas da nossa sociedade, é um grande avanço. Eu acho que a gente tem que celebrar o fato de que a religião está na pauta e é para ser discutida num espaço de construção cívica. Ainda a título de introdução, queria dizer que, por exemplo, a própria pessoa de Jesus, ela é apresentada não na prateleira da religião. Jesus não está na prateleira da religião no seu mundo. Ele não é recebido dessa maneira, ele não é ouvido dessa maneira, ele não é acolhido e nem rejeitado dessa maneira. Quem está acolhendo Jesus e quem está rejeitando Jesus na sua época, não está falando com um religioso, não está falando com um líder religioso, está falando com um Messias ou com um pretenso Messias. Ele está falando com a autoridade máxima de uma nação, com o poder máximo de uma cultura, de uma história, de um povo. Então, se Jesus é realmente aquilo que ele diz que é, as pessoas que o ouvem reivindicando ser o Messias não é um líder religioso, ele não é o pastor da igreja de Jerusalém, ou o rabino da sinagoga de Jerusalém, ou o presidente do Sinédrio, que era o tribunal ou o fórum judaico da sua época religioso. Jesus é uma figura
absolutamente política no seu mundo. Quando é anunciado que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, são 3 títulos do imperador romano: Salvador, Cristo e Senhor. Então, quando corre a notícia de que nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor, bom, primeiro que o rei de Israel, Herodes, ele ordena a matança dos infantes. Bom, por que o rei vai ordenar a matança de infantes se Jesus fosse um hippie andarilho com uma mensagem espiritualoide? Porque Jesus é uma ameaça tão grande a uma colônia do Império Romano? Se ele é só um líder religioso ou um profeta da moral individual, particular, pessoal? Por que razão? Então, a maneira como Jesus é tratado ali, por exemplo, o tribunal religioso judaico Sinédrio, ou o colégio de sacerdotes que julga Jesus um Messias impostor, e mais precisamente um blasfemo, que diz: eu e o Pai somos um, não é só uma questão religiosa interna do judaísmo da época. O Anasi e o Caifás, mais precisamente, ele diz o seguinte: é melhor a gente matar Jesus ou deixar que Jesus seja sacrificado do que Roma passar o carro em cima de todo mundo. E é assim que Pilatos, o governador romano de então, é convencido pela estrutura religiosa à crucificação de Jesus. Jesus ele é condenado pelo crime de sedição. É por isso que Roma o crucifica. E quando você vê o testemunho dos apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, que eles acreditaram como real, tem um fato na cidade de Tessalônica que é muito importante ser sublinhado. Muito, muito, muito importante ser sublinhado. As autoridades religiosas se reúnem e o apóstolo Paulo está na cidade. E quando eles vão falar sobre a mensagem que os apóstolos cristãos estão espalhando no meio do Império Romano, eles usam as seguintes expressões: esses caras estão virando o mundo de cabeça para baixo. Por onde eles passam, eles estão virando o mundo de cabeça para baixo. E eles chegaram até aqui, a nossa cidade. E eles estão anunciando que existe um outro rei, um outro imperador que não é César, e eles estão se recusando a se submeter aos decretos de César. Essa não é uma discussão religiosa. Essa é uma discussão política. Esses caras estão trazendo uma nova autoridade que nos obriga a rever a estrutura de sociedade que nós temos, e uma nova autoridade que se coloca em oposição à estrutura que nós conhecemos, que é o Império Romano. Então, assim, uma visão da religião como sendo algo privativo, particular, individual, pessoal, desconectado ou desconectada das redes de estruturas sociais, políticas e econômicas, e tirar Jesus desse jogo, e tirar os seguidores de Jesus desse jogo, é uma leitura absolutamente equivocada das páginas do próprio Novo Testamento. Por exemplo, a leitura tradicional, que diz: é lícito pagar impostos a César, sim ou não? Jesus responde como? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Como você acha que ele respondeu? Que ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus? Ou ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus? Ou ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus? Que gestual
acompanhou a resposta de Jesus. A leitura tradicional do dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus sugere que religião e política são dois campos distintos, que não devem se misturar. E dentro da tradição, que é louvável, de separação igreja-estado, e onde a gente vai chegar na construção do Estado laico. Ok, não quero discutir isso agora, eu gosto disso, Estado laico, abraço essa ideia, defendo essa ideia. Parece mesmo que religião e política são duas coisas separadas. César de um lado, Deus de outro. Tem coisas que competem ao mundo de César, tem coisas que competem ao mundo de Deus, mas acredito que isso é absolutamente equivocado o que Jesus está dizendo, porque ele pede uma moeda e diz que devemos dar a César o que é de César. Se na moeda tem a imagem do César, dê a César o que é dele. Se Mamon pertence ao mundo de César, então que César fique com Mamon. Mas Jesus fala dentro de uma tradição que sabe que, assim como a moeda tem impressa em si a imagem do imperador, o ser humano traz em si a imagem do Criador. E, portanto, talvez o que Jesus tenha dito é que o mundo de César, organizado com a lógica de Mamon, ele precisa ser subjugado pelo mundo de Deus, que é organizado com o ser humano sendo portador da imagem de Deus. E eu acho que essa expressão que é própria da tradição bíblica, que nós seres humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é uma de duas grandes contribuições que eu gostaria de falar hoje à noite da contribuição da tradição bíblica para a espiritualidade cívica. A primeira, o conceito de imagem e semelhança de Deus. Eu trouxe para vocês a recomendação de leitura, Svetan Todorov, Diante do Extremo. Ele faz uma análise do Holocausto, ele faz uma leitura dos horrores do Holocausto, uma análise, inclusive, documental dos horrores do Holocausto. E encontrando aqui nessas páginas, eu encontrei nessas páginas uma expressão extraordinária, que eu quero ler para você. Todorov está citando alguém. Esse alguém disse assim: tivemos o azar de não possuir a boa religião. Tivemos o azar de não possuir a boa religião. Porque não temos a religião dos japoneses, para a qual se sacrificar por sua pátria é um bem supremo. E também não temos a religião dos muçulmanos. Ela seria muito mais apropriada do que esse cristianismo com sua tolerância debilitante. É claro que é uma visão equivocada, ou no mínimo parcial, da religião dos japoneses e da religião muçulmana, mas acredito eu que não é uma visão equivocada da religião cristã. O cristianismo, com a sua tolerância debilitante, não foi a religião certa, e não foi a boa religião. Palavras, sabe de quem? Adolf Hitler. Hitler disse: é uma pena que a Alemanha teve a religião cristã, porque o cristianismo não é uma boa religião para quem quer fazer o holocausto. Eu acho que isso é de extrema relevância e contemporaneidade. Hitler falar que o cristianismo não é uma boa religião. Dependendo de quem te critica, a crítica é um elogio. Dependendo de quem te elogia, o elogio é uma ofensa. Receber a crítica de Adolf Hitler
nesses termos que ele faz, que o cristianismo é uma religião debilitante. Tem toda uma discussão que vem com a influência de Nietzsche, que vem com Heidegger, misturado aí no nazismo. Isso é uma discussão filosófica interessante de como que esses filósofos chegaram à conclusão de que o cristianismo é a religião do fraco. E que o cristianismo é a religião que o fraco usa para se defender do forte. Mas eu gostei dessa provocação e eu fiquei pensando, por que o cristianismo não é uma boa religião para quem quer fazer o holocausto? Por que o cristianismo não é uma boa religião para uma sociedade darwinista? Por que o cristianismo não é uma boa religião para uma sociedade meritocrática? Por que o cristianismo não é uma boa religião para uma sociedade violenta? Embora nos últimos tempos estejam nos querendo fazer crer que é sim. Que a melhor sociedade é a darwinista, é a meritocrática, ela é violenta, e com a chancela e o carimbo da religião cristã. É interessante isso, como que um discurso de violência ganhou a chancela de religiosos cristãos. Como que uma campanha presidencial que tem como símbolo a arma ganha a chancela de líderes religiosos cristãos? Que exercício filosófico é feito aí, que exercício teórico é feito? O Hitler falou que o cristianismo não prestava para uma sociedade higienista, de supremacia de raça. O cristianismo não prestava. E eu sugiro por que não prestava. Porque o cristianismo afirma que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o ser humano não pode ser tratado como coisa. O Todorov, quando ele vai fazer a investigação documental do Holocausto, ele diz que o campo de concentração tem uma lógica de funcionamento. O judeu que chega no campo de concentração, ele é despido, ele passa fome, ele perde o nome, ele ganha um número, ele é tratado literalmente como peça. As peças chegaram. Tantas peças chegaram. É assim que é o vocabulário. Não há contato visual e olho no olho entre um soldado no campo de concentração e uma pessoa que está aprisionada no campo de concentração. Esse ser humano despido, magérrimo de fome, entre os seus excrementos e comendo qualquer coisa, ele não é visto como um ser humano. E então, num dos interrogatórios, alguém pergunta a um oficial nazista: por que vocês fizeram isso com eles? Se vocês iriam matá-los, por que fizeram isso com eles? A resposta foi estarrecedora. A resposta foi para que os soldados pudessem fazer com eles o que precisava ser feito. Porque quando você tem diante de você um ser humano que parece um ser humano, está vestido com um ser humano, tem olhar de ser humano, tem nome, tem rosado do rosto, tem dignidade na postura, você não faz o que o soldado nazista fez. Você não cumpre a ordem. Por isso é que, isso eu estou citando Todorov, ok? Ele está dizendo que uma das técnicas do campo de concentração é a desumanização, a coisificação do ser humano.
transformar o ser humano numa coisa, num número. E num número dentro de um contingente de massa em que a pessoa se esvai. E eu posso aniquilar essas peças que acabaram de chegar, porque estão chegando mais peças no próximo trem. Com a mesma velocidade que são exterminadas, elas chegam. Bom, Deus que me perdoe, literalmente, eu não quero fazer comparação do mercado com um campo de concentração e com o Holocausto. Mas é muito interessante como o trabalhador do chão de fábrica é um número. E como as decisões tomadas com critérios econômicos, por critérios econômicos a gente fecha uma planta e acaba com 2.800 empregos. Com 4.000 empregos a gente muda a fábrica de lugar. E essas peças, elas se viram. Porque tem mais peças, inclusive. Eu terceirizo. E se eu pago 1.000 para você, ela aceita trabalhar por 700. E se eu pago 700 para você, ela aceita trabalhar por 500. Quando a gente perde a noção de que o ser humano, ele é um infinito em si, ele é um eterno, a gente constrói uma sociedade darwinista, uma sociedade em que a gente pode sobrevoar uma favela de helicóptero e dar tiro lá embaixo. Vamos reduzir o índice de violência. Vamos mexer nas estatísticas. Não interessa que tenha uma escola no meio do caminho. Não interessa que tenha uma casa de família no meio do caminho. Nós não estamos... Quando a gente perde a noção de que o ser humano carrega em si a imagem e a semelhança de Deus, a gente constrói um mundo estratificado, onde quem pode mais chora menos, onde a criança chora, a mãe não ouve. Eu não sei se eu estou exagerando na cor da tinta, mas é assim que eu estou enxergando o meu país nesse momento. E penso que, se existe algo que as tradições de espiritualidade podem oferecer à nossa sociedade, é a afirmação da dignidade humana como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, e que a ofensa a um ser humano equivale a uma ofensa ao seu Criador. A segunda coisa que eu acredito que me diz que o cristianismo não é uma boa religião para quem quer fazer o holocausto, é que existe algo que é próprio do cristianismo e que é, eu arriscaria dizer que é exclusivo do cristianismo, que é o mandamento de Jesus, que exige o amor ao inimigo. Sócrates, Platão e Aristóteles, cada um da sua maneira, disse que a virtude consiste em fazer o bem para quem é bom e fazer o mal para quem é mau. A virtude consiste em tratar bem o amigo e tratar mal o inimigo. Na tradição judaica, a lei de Talião é olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus e diz: ouvistes o que foi dito. Você ama o seu próximo e odeia o seu inimigo. Eu, porém, digo a vocês o seguinte: ame o seu inimigo. Se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se tiver sede, dê a ele de beber. Se ele te ferir uma face, vire a outra face. O caminho da espiritualidade cristã
não é o caminho da subjugação, da subserviência, mas é o caminho da resistência não violenta. E eu acho importante a gente sublinhar essas duas expressões combinadas, resistência não violenta. Não é o caminho da subjugação, porque quem adquire senso de valor não aceita mais ser subjugado. Quando um ser humano acredita que ele tem um valor eterno, ou o que eu prefiro dizer, ele tem uma dignidade, não é valor, é dignidade. Quando eu descubro que eu tenho, e eu assimilo isso, que não importa que eu tenha uma classe social inferior à sua, eu tenho uma dignidade exatamente igual à sua. Não importa que a cor da minha pele é diferente da sua e que o meu cabelo é diferente do seu, eu tenho uma dignidade exatamente igual à sua. Não importa que eu não falo os idiomas que você fala, não importa, eu tenho uma dignidade exatamente igual à sua e você não pode me tratar desse jeito que você está me tratando. Você não pode falar comigo desse jeito que você está falando. E eu não admito mais que você fale comigo do jeito que você sempre falou. Ou eu não admito mais que você me trate do jeito que eu permitia que você me tratava quando eu achava que eu não valia nada mesmo. Porque a maior violência do opressor é fazer o oprimido acreditar que merece ser oprimido. Então, quando alguém adquire senso de dignidade, o que essa afirmação da imagem e semelhança de Deus traz para o ser humano, ele não aceita mais ser subjugado. Então, por isso, virar a outra face não é ser conivente com o mal, não é ser subserviente ao mal, não, é resistir ao mal, mas é resistir de uma outra maneira. Ser conivente ao mal é levar um tapa na cara e abaixar a cabeça. E isso é ser covarde. Isso é ser omisso. Agora, se você dá um tapa na minha cara, eu olho dentro dos seus olhos e digo, pode bater na outra face também? Isso é resistência não violenta. Talvez a violência esteja um pouquinho na forma como eu vou olhar para você. Mas eu não vou bater na sua cara. Eu não vou bater na sua cara. A força do fraco é a força moral. Sabe que na biografia de Mandela, O Longo Caminho para a Liberdade, tem uma cena muito interessante. Um dos policiais convida o Mandela para passear na cidade. E diz que vai comprar uma coisa lá, acho que vai comprar um charuto, estaciona o carro, deixa o Mandela no carro sozinho. E entra na loja esperando que ele fuja. E quando o policial volta, ele está lá no carro sentado. E quando o policial fala, por que você não fugiu? Eu falei assim, eu não fugi porque se eu fugisse eu me tornaria um fugitivo. Hoje eu sou um preso político. A resistência não violenta, a afirmação do seu direito, da sua dignidade, sem o ato violento que torna você também igual ao seu algoz, expõe à vergonha a força desproporcional e injusta do seu algoz. Então, por isso, a resistência não violenta, ela não é subserviente. Ela é resistência não violenta. E esta maneira de tratar o inimigo, acredito eu, parte desta compreensão da dignidade que nós, seres humanos, temos, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Acho que esses dois fundamentos do amor radical e da dignidade radical do ser humano nos obrigam a buscar novos caminhos de construção social e de estrutura de sociedade. E qualquer pessoa que se comprometa ao chamado engajamento cívico, ou à ação humanitária, ou ao empreendedorismo social, ou qualquer pessoa que se comprometa a se atrever
ações na direção de, entre aspas ou sem aspas, um mundo melhor ou um outro mundo, há que se comprometer com esses dois grandes valores, não como uma crença filosófica que orienta a sua ação, mas como valores que são assimilados e encarnados. Assimilados e encarnados, porque a pior coisa que a gente pode ter é tentar fazer revolução e tentar viver movido por utopia, sem que os seus valores utópicos façam parte do seu estilo de vida e da sua própria essência, a sua própria identidade como ser humano. Porque essa ação se torna fake, ela se torna utilitarista, pragmática, e ela cai na mesma lógica que a gente está combatendo. Então, a minha contribuição para hoje à noite foi essa: sugerir que a tradição bíblica, ela é, inclusive e principalmente, o Evangelho de Jesus e a própria pessoa de Jesus. Essa tradição, ela é absolutamente política, encarnada, e ela se movimenta na arena pública a partir desses dois grandes conceitos: a imagem e semelhança de Deus como dignidade do ser humano e o amor radical, inclusive ao inimigo, como o caminho ético das relações humanas. Muito obrigado por enquanto, uma boa noite a todos.